Pessoal, hoje a gente vai falar sobre TOC, o famoso transtorno obsessivo compulsivo que traz tanta angústia, tanto sofrimento para muita gente. Antes de tudo, eu vou dar um aviso. Como é um assunto um pouco longo, eu vou fazer outros vídeos falando sobre esse tema, mas aqui nesse a gente vai conversar sobre o que é o TOC. E o mais importante, disparado, é diferenciar TOC de mania. Porque ficou muito banalizado. Hoje em dia, se eu gosto de organizar as coisas de determinado jeito, muita gente já diz, tem TOC. Não é assim, gente. Tem coisas que são simplesmente manias. Por exemplo, eu gosto de organizar a prateleira do meu guarda-roupa por cor. Então aqui é preto, aqui é vermelho, aqui é branco. Eu gosto assim, me dá prazer, mas se alguém ir lá e trocar, nada de ruim vai me acontecer. Eu não vou surtar por causa disso. Diferente de uma pessoa que tem TOC. Para essa pessoa, se você ir lá e mudar a ordem conforme ela bota, ela cria, ela gosta não, né? Ela é obrigada a fazer daquele jeito. Se você fizer isso, ela vai sofrer muito, com uma angústia muito grande, porque na cabeça dela, algo ruim vai acontecer se você trocar essa ordem. Ou ela vai morrer, ou alguém que ela gosta vai morrer, ou sei lá, ela vai ter que lidar com algo que ela tem muito pavor. Sempre passa um pensamento obsessivo muito forte, causa muita ansiedade e muita angústia. Então, por favor, saiba diferenciar TOC de mania. Ficou muito banalizado, é importante a gente saber a diferença para o diagnóstico principalmente e para não debochar disso. A pessoa com TOC ela sofre muito, ela fica prisioneira daqueles pensamentos. E assim, para diagnosticar TOC, precisa 2 pontos. Obsessão e compulsão. Então, obsessão é aquela coisa dos pensamentos intrusivos que geram ansiedade, que são sempre negativos. Por exemplo, eu tenho medo de contaminação, eu tenho pavor de contaminação. Eu tô só dando um exemplo, mas no fundo eu tenho um pouquinho. Eu aprendi a dosar, mas eu ainda tenho um pouquinho. Mas enfim, eu tenho pavor de contaminação. Se eu não lavar minha mão, não sei quantas vezes, eu vou me contaminar, eu vou pegar uma doença muito ruim, sei lá, algo que vai cair meu dedo, não sei, a pessoa cria coisas bizarras mesmo, e muitas vezes o pensamento é tão obsessivo que ela pensa nisso o tempo todo, ela percebe nos outros se o outro lavou a mão ou não, se alguém que fez a refeição para ela lavou a mão, então isso começa a tomar conta da rotina dela. Outra coisa, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, eu saí, já estou bem longe de casa, mas eu acho que eu esqueci o meu ferro na tomada. Então não interessa onde eu estou, eu tenho que voltar, porque se eu não voltar, minha casa pode pegar fogo. Então você começa a criar essas coisas bem bizarras mesmo, são pensamentos bem ruins que te prendem e aí conduzem à compulsão, aos rituais, famosos rituais do TOC, que é, por exemplo, a pessoa que tem medo de contaminação e aí toda vez que ela chega em casa, ela tem que lavar a mão, por exemplo, 10 vezes. É uma coisa bem grande mesmo, que causa muita angústia. Não é aquela coisa de que, eu tenho que lavar a minha mão sempre que eu chegar em casa. Pronto, eu lavei uma vezinha, deu. Não, ela tem que ir, ela tem que lavar 10 vezes para ela certificar que realmente saciar aquela angústia dela. Não, agora tá ok. Então, às vezes, ela chega até a fazer lesão, a se machucar mesmo, fica demais. Ela passa a esponja e ela fica naquela angústia de que ainda não saiu tudo, passa de novo e às vezes acaba se machucando por causa disso. Pessoal, é muito comum assim toques com limpeza, com organização, com simetria, com contaminação, com contagem, né? Verificação, aquela coisa de que eu tenho que chavear minha casa 25 vezes antes de sair de casa. Não interessa, eu já desci, já tô lá no carro, eu tenho que voltar e fechar os 25 vezes, porque senão algum bandido vai entrar na minha casa, vai roubar tudo, ou alguém vai morrer, enfim. Esses são os pensamentos, o comportamento de alguém que tem TOC. A pessoa realmente fica presa, não é mania. E ela tem consciência disso, ela sabe que os pensamentos são surreais, absurdos, que no fim das contas aquilo não vai acontecer, é uma coisa ridícula mesmo, às vezes fantasiosa, e que ela acredita naquilo. Muitas vezes ela não acredita, mas ela cede para
ter certeza, entendeu? Garantir que nada vai acontecer. Tipo, eu tô pensando isso. Não, eu sei que isso não vai acontecer. No fundo eu sei que não vai acontecer, que é um pensamento absurdo. Mas, por via das dúvidas, eu vou executar meu ritual. Para garantir que não vai acontecer mesmo. Sabe? É absurdo, gente. Causa muito sofrimento. E a pessoa, como ela tem consciência, muitas vezes vem acompanhada de uma sensação de culpa, né? Aquela coisa de que, putz, eu sou cabeça fraca, eu fico pensando desse jeito, eu sei que não é assim na verdade, minha consciência me diz isso, mas ainda assim eu cedo para esses pensamentos, eu pratico esses rituais, não quero isso, eu estou prejudicando minha vida amorosa, minha vida social, minha profissão, mas ela cede. Tá legal, gente? Ela tem consciência e ainda assim ela pratica os rituais. Isso é o toque, não é brincadeira. Se você se identifica, se sabe que tem algum pensamento seu, ainda está na fase dos pensamentos, por exemplo, você sempre tem esses pensamentos obsessivos, intrusivos, né, que a gente chama. Você ainda não executa rituais, mas você tem esses pensamentos. Corra para algum médico, psiquiatra, psicólogo, converse sobre isso, se abra para alguém, conta, olha, eu estou tendo esses pensamentos, isso está me atormentando. Claro que se isso não causa nenhum problema na sua vida, não te limita a nada, enfim, beleza, não tem problema, esses pensamentos podem mesmo ocorrer na cabeça de todo mundo, uma vez ou outra, isso não quer dizer nada. Mas se está te limitando, se está te causando sofrimento, busque ajuda o quanto antes. A maioria das pessoas que têm toque, infelizmente, demoram demais para fechar o diagnóstico, simplesmente resistem de ir ao psiquiatra ou de tocar nesse assunto. Não faça isso. Vá, busque ajuda. Tá bom, pessoal? Um beijo grande. Melhoras.